uma tragédia do tamanho da Espanha, por exemplo, né? Não é comparável diretamente, né? E a Espanha tem condições, tem um complexo sanitário de saúde mais equipado do que o Rio de Janeiro. E eventualmente vai conseguir responder, a sociedade lá respondeu com mais rapidez do que a gente conseguiria aqui. Então existem questões culturais, econômicas e que dividem os estados, que tornam toda essa discussão mais difícil. Mas eu não sou especialista de corona, eu sou especialista de fundo imobiliário. Todo mundo mas ninguém na verdade né? Quer dizer, todo mundo arvora em especialista, mas chega na hora de ter alguma discussão um pouco mais técnica, a gente vê que todos nós somos muito aprendizes, né? Mas você sabe que tem pouca gente, eu diria que ninguém hoje no mundo que consegue saber com certeza, né? A gente, aqui na Mauá, acho que a gente tem o privilégio de, como a empresa aqui, ela tem, depois eu vou contar um pouco mais detalhes, mas como a empresa também, além dos fundos imobiliários, a gente tem os fundos multimercado, tem os fundos de ações, fundos de crédito, que são aqueles ativos que a gente fala, os ativos líquidos, né? Aqueles que tem cota lá todo dia, você está sendo impactado pelos movimentos de mercado, o Trump faz um tweet e o negócio cai ou sobe. Então, a gente, todo dia de manhã, acho que o pessoal passa pelo menos uma meia hora ou uma hora falando de corona, de curvas de infecção, de respostas dos governos, estudos de infectologistas. A gente acabou não nos tornando experts, acho que longe disso, mas compulsoriamente a gente está estudando muito sobre o tema, porque precisa. Não, a gente se torna bem informado, e essa é uma das vantagens do mercado financeiro, né? Exigem que a gente esteja extremamente atualizado e com conhecimento de causa, na medida em que você pretende, inclusive, utilizar aí essa informação para um fim construtivo. Já vamos começar? Vamos. 6h07, então acho que a gente está com quase 20 pessoas, já dá para começar. Olá! Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, você? Bom, está escrito o nome dela. Oi, Miriam. Deixa eu falar uma coisa. Eu coloquei para gravar o call. Depois eu te passo, Bruno, para você dar o seu ok também, para daí a gente poder disponibilizar para as mulheres. Mas então, essa nossa conversa está sendo gravada. Tá bom. Ok? Só para avisar. Tudo que eu falar vai ser usado contra mim, né? Não, só se você autorizar. Se você não autorizar, não vai. Então, esse compromisso você tem, que eu só vou divulgar depois que eu receber o seu ok. Então, fica... Já está dado o ok, já está dado. Vamos lá. Bom, primeiro, sempre agradecendo todas as nossas participantes. Já está bem cheio, acho que vai entrar mais gente. Então, para te explicar um pouquinho, Bruno, e já te agradecendo a Carolina também, que é da Mauá, que eu estou vendo ela numa caixinha pequenininha lá. O intuito aqui, por isso, inclusive, que a gente chama esse encontro de E Agora, José, no nosso grupo, no Women Invest, o Women Invest tem, hoje é dia 30, então ontem fez 1 ano e 1 mês, tá? E o objetivo desse grupo é ajudar mulheres que não são que não são do mercado financeiro a aprender mais sobre investimentos e aprender a cuidar melhor da carteira dela. Aí, por demanda, inclusive, que aconteceu, um pouquinho depois de ter iniciado o Women Invest, a gente começou também com um trabalho de consultoria que é separado, que é o que eu tenho com o José Eduardo. E a gente, no Women Invest, a gente vai entendendo as demandas dessas mulheres, quais são os temas que elas querem aprender mais. A gente chama, e o Luiz, a gente já foi para Mauá, o Luciano já mandou áudio para a gente também. Em vez de só dar aula sobre um tema, a gente quer discutir, a gente quer entender porque elas, como investidoras e não como profissionais, querem ver como é que eu avalio isso aqui. Isso aqui está na minha carteira, está acontecendo isso. E a gente selecionou, então, o tema fundos imobiliários. Então, muito obrigado. Bruno é o sócio, o CIO da área de real estate da Mauá.
sócio sênior, a Carol. Eu vou pedir depois para eles se apresentarem um pouquinho, falar qual que é a área, tudo que eles fazem dentro da gestora. Mas a ideia aqui, então, é conversar sobre o tema fundos imobiliários. Lógico que a gente precisa que você, Bruno, comece contando o fundo imobiliário que vocês têm, como é que é, enfim, para colocar o contexto. Mas eu pedi para o José Eduardo para participar do bate-papo, para ajudar a gente a avaliar esse momento, como é que está essa situação? Gente, nas reuniões que a gente tem com clientes, os clientes falam, eu quero renda, eu quero muito fundo imobiliário. E agora? Como é que está isso? Tá? Enfim, e daí, antes que eu esqueça, eu vou pedir para todo mundo colocar o fone no mute. A gente faz, não, mas tem que liberar o Bruno, então, e a Carol, e a Carolina. Mas muito obrigada, e é muito importante, eu tenho muito orgulho do trabalho que a gente está fazendo aqui, tenho muito orgulho do interesse que todas sempre demonstram e tenho principalmente orgulho dos parceiros que atendem a gente também, tá bom? E tenho que falar mais uma coisa, antes que eu esqueça. O Women Invest é uma das idealizadoras da Operação Vida e esta semana nós recebemos uma contribuição da Mauá e seus sócios. Então, aqui, a Mauá representada por 2 sócios, quero agradecer muito. Isso representa mais de 10 mil sabonetes, que vai ajudar muita gente. Então, muito obrigada. Vamos lá, Carolina. Eu faço questão que você comece, depois eu... Não, ela se colocou sem som. Vamos lá, Bruno, o palco é seu. Vamos lá. Na verdade, Carol, se você quiser, eu faço questão que você comece aí se apresentando, depois eu posso falar. A gente foi no mute aqui. Tá bom. Primeiro, um prazer aqui estar no Women Invest. Maria Helena, eu falo que esses momentos de crise aproximam as pessoas, então eu acabei fazendo muitos amigos nessa quarentena. Imagino que todo mundo passou pela mesmo privilégio. Então, eu era vice-presidente do INSPER e cheguei na Mauá faz 2 meses, bem no meio de tudo isso, mas para tocar uma frente importante, que é pensar novos negócios, novos públicos e, acima de tudo, pensar em impacto, meio ambiente, social e essas questões todas que momentos como esse tornam ainda mais urgentes. Então, eu brinco aqui que eu estou a serviço de apoiar a Mauá em como a Mauá pode ser mais eficiente e gerar mais impacto nos grupos que mais ela pode, de alguma forma, influenciar, ensinar, contribuir, e a gente expandir essa visão para estar a serviço realmente do desenvolvimento das comunidades, da sociedade e de grupos de interesse. Então, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Maria Helena, pelo convite. Muito obrigada. Obrigado. Seguindo as palavras da Carol, também agradeço bastante o convite. É uma honra poder estar aqui com vocês e poder, numa véspera de feriado, né, quase uma sexta-feira turbinada, vocês estarem aqui escutando a gente. A gente gosta muito de poder difundir um pouco o conhecimento e o que a gente tem agregado aqui de noção, de tendência sobre o que está acontecendo, não só com esse mercado, mas com outros. Eu vou me apresentar aqui rapidinho, depois falar um pouco sobre o tema. Eu sou sócio sênior da Mauá, estou na Mauá já há 7 anos. A área que eu cuido aqui é a área imobiliária, né, que a gente chama de real estate, que a gente é metido a falar as coisas em inglês. Basicamente, a gente tem é o braço de capital da Mauá de investimentos alternativos no segmento imobiliário. Hoje a gente tem uma série de fundos funcionando, né? Tem cerca de 3 bilhões de reais em ativos imobiliários sob gestão. Eu não vou falar mais tanto da Mauá, que acho que vocês já conhecem bem, mas enfim, a Mauá também tem seus fundos multimercado, que tem mais cerca de 3 bilhões de reais, tem também os fundos de ações e os fundos de crédito, que somam, aí acho que estamos chegando próximo de 1 bilhão de reais, todos eles são ótimos produtos, com ótimos gestores e acho que vocês conhecem bem. O imobiliário que a gente faz aqui, ele tem uma fatia focada na economia real, uma fatia focada nos fundos listados, né? A gente tem alguns fundos que não são listados ao público amplo, né? Fundos que costumam ser de investidores institucionais e grandes investidores estrangeiros, é o nosso braço um pouco mais que voa abaixo do radar. E a gente tem a nossa
a nossa carinha ali de mercado listado. A gente tem um fundo que é um fundo de papéis, né, chamado fundo de CRI, que o nome dele é MCCI 11, Mauá Capital Recebíveis Imobiliários. É um fundo que aí começou no final do ano passado, já é um fundo que hoje tem quase 750 milhões de reais em CRI, está, enfim, performando super bem. Depois acho que eu posso entrar no detalhe da carteira, se for de interesse de todo mundo, para a gente falar exclusivamente do nosso fundo. Mas eu estou aqui, assim, até o que eu combinei com a Maria Helena, basicamente para falar um pouco de mercado, de tendências, dentro do segmento de fundos imobiliários, né? Quais são os subsegmentos lá dentro, o que a gente deveria estar olhando, se preocupando ou não. Falar basicamente de perspectiva. Não vou falar especificamente de nomes de fundos, até por uma questão basicamente não é isso que eu estou habilitado a fazer, né? Mas eu posso comentar muito sobre como é que a gente enxerga diferentes tendências. A gente aqui acaba colocando a mão em quase todos os segmentos do mercado imobiliário. Então, assim, eu costumo começar a tagarelar e não parar mais. Então, eu peço que, por favor, vocês me interrompam também, para a gente poder fazer isso aqui num bate-papo. Mas, assim... Fica tranquilo que eu sou craque nisso, tá, Bruno? Tá bom, então, tá bom. Não tem problema, né? Vamos lá. A gente assim, o veículo fundo de investimento imobiliário, assim, no final do dia a gente está falando, acho que isso não é segredo para ninguém, a gente está falando de imóveis de ativos reais, né, que estão sendo envelopados aqui por uma estrutura que o pessoal chamou de fundo. Ele está está envolvido dentro da indústria de fundos regulada pela Anbima, ainda é uma fatia muito pequena, mas ele é um segmento que vem crescendo bastante. Assim, ele teve, passando um pouco do histórico, assim, o segmento de fundos imobiliários ele data até desde 2010, 2011. Ele teve bastante sucesso ali lá por 2013, quando a taxa de juros da economia estava caindo, e chegou a ter 50 mil pessoas investidas nesse negócio. Isso acabou dando uma série de problemas. Vocês lembram como é que o mercado imobiliário se comportou aí naquela mini crise que a gente viveu em 2015? E de lá para cá, esse segmento apanhou, mas ele estava retornando com bastante força. Ele está retornando com bastante força. Então, hoje, fundos imobiliários tem quase 800 mil pessoas investindo em fundos imobiliários. É um segmento que hoje já tem quase 100 bilhões de reais investido nisso. E a maioria dos investidores, eles são investidores pessoa física. São, né, você, eu, a gente está aqui, nós somos quase 75% do passivo dos fundos imobiliários, que é muito diferente de um passivo típico de um fundo de ações ou ou até de imóveis mesmo, né? Você não conhece, com certeza você conhece alguém que é dono de um apartamento, você pode até conhecer alguém que é dono de uma laje corporativa ou de uma laje comercial, de uma loja, mas dificilmente vai conhecer alguém que é dono de um prédio. E quem que é dono de prédio, geralmente, no Brasil? Você tem os gringos, os grandes fundos de pensão e os fundos imobiliários. E os fundos imobiliários, eles são a maneira da gente, pessoa física, ter um quinhão de um pedacinho de um prédio na Faria Lima, de um galpão grande que liga numa região nobre aqui entre São Paulo e Rio de Janeiro, um galpão da Via Varejo, um galpão da Magazine Luiza. É a nossa chance de colocar a mão num ativo como esse. E por que ele atrai tantas pessoas, né? O principal diferencial desse ativo fundo imobiliário é justamente o pagamento mensal de dividendos, que diferente de uma ação que só precisa pagar anualmente e por regulação uma empresa ela só precisa pagar 25% do lucro dela como dividendos, o fundo imobiliário ele paga mensalmente e ele precisa pagar 95% do lucro dele como dividendos. Então é muito diferente você consegue com o fundo imobiliário, você tem uma espécie de um aluguel mensal que você recebe. Então essa analogia ela fica muito mais simples para a gente investidor ter. Você consegue olhar na tua conta ali mensalmente quanto você está recebendo. Você consegue ficar, enfim, agradado ou desagradado com isso. Então, é por esse conjunto, essa conjuntura que faz esse veículo ser tão atrativo para a pessoa física, para o investidor mais varejo, e que fez esse produto ter tanto sucesso quanto ele tem hoje. Então, ele está crescendo, ele é um produto muito nobre, muito bom, ele é democrático, né, como eu comentei, e ele tem essa característica de andar junto com a taxa de juros. Ele é muito comparado ao investimento em renda fixa. Ele não é um investimento em renda fixa, isso é muito importante que
vocês saibam, assim, você já deve ter escutado as pessoas falarem que fundo imobiliário é quase renda fixa, principalmente pela questão de dividendos, mas não é. Então, quem está entrando agora, ou quem já passou aí por esse corona sabe disso, mas ele é um investimento em renda variável, a cota varia, mas ele é como se fosse uma renda fixa, ele é um primo próximo da renda fixa. Ele não é renda fixa, mas ele é um primo próximo entre renda fixa e ações, ele está ali no meio do caminho. Então, ele muitas vezes também é vendido como um veículo de entrada. Tá? E por isso mesmo ele é muito comparado aos títulos de renda fixa. Então, você olha um título do Tesouro Direto, por exemplo, que é hoje o título de vencimento em 2026, está pagando inflação mais 3,5%, né? Essa é a taxa. Aí você olha um fundo imobiliário, que se você considerar que você vai segurar ele por 6 anos, por exemplo, você provavelmente vai encontrar taxas maiores do que essa inflação mais 3,5%, com o atenuante também que você tem essa liquidez diária do fundo imobiliário, você pode comprar e vender a qualquer momento. Você não fica travado, tá certo? Mas você provavelmente vai encontrar uma rentabilidade até maior do que essa taxa de juros de um tesouro direto. E com a componente que a variação dessa taxa, apesar da cota do fundo imobiliário variar, a variação dessa taxa provavelmente vai ser menor se você encontrar os ativos certos, se você investir no fundo imobiliário certo. E o que é o fundo imobiliário certo? E por que, na verdade, que eu tô comentando isso? Eu gosto de fazer essas analogias, tá? Principalmente com o mercado de ações. Uma empresa ela não necessariamente é um veículo gerador de caixa. A empresa ela é um negócio um pouco mais biológico, mais fluido. Ela tem consumo de caixa dos seus empregados, às vezes ela está investindo para crescer, às vezes ela não é lucrativa por algum motivo, ou ela é lucrativa num ano e não é em outro. O fundo imobiliário ele é mais simples, ele tem um ativo pronto, ele já tem ali dentro um ativo performado, gerador de renda. Então, você não tem, e a necessidade de dispêndio de caixa para fazer a manutenção daquele ativo, ela é muito menor. Então, essa tangibilidade do retorno, ela é muito mais fácil da gente entender. Por isso que quando a gente afirma aqui, olha, você pode fazer, se você comprar um fundo imobiliário que ele tem um ativo, um prédio comercial na Faria Lima, por exemplo, a probabilidade de você ter um retorno como primo, próximo de uma renda fixa, no longo prazo, é muito alto. Então, é por isso por que é muito alto? Porque esse prédio vai estar sempre ali, o consumo de caixa para você manter o prédio em pé é baixo, né? E ele será sempre locado para, como está numa região nobre, o ativo é bom, etc. Ele vai estar sendo sempre locado, ele vai sempre ser um ativo gerador de caixa, e não um ativo que consome caixa. Por estes e outros motivos que os fundos imobiliários são diretamente comparados a títulos de renda fixa. O fluxo ele é mensal e o fluxo ele é geralmente não constante, mas geralmente ele anda com menos variação do que uma ação, por exemplo, um fluxo de caixa de dividendos de uma companhia. Então, assim, eu gosto de fazer esse preâmbulo e aí a gente pensa, quais são os fundamentos aqui que vão mover um fundo imobiliário para frente ou para trás, a fazer a cota cair ou a cota subir. A gente, obviamente, está num período estranho, né, do corona, não quero entrar tanto nesse detalhe, mas foi um choque de oferta. Basicamente, você tem a economia, uma crise sanitária que acabou puxando para si uma crise econômica. E essa crise econômica ela impactou diretamente com um choque de demanda. Assim, eu falei choque de oferta, choque de demanda. Você tem todos os atores consumindo menos, então, quem ia comprar um apartamento provavelmente está postergando essa decisão de compra, ou uma empresa que ia expandir, decidiu deixar de expandir, então vai deixar de alocar um escritório, ou se está alocando escritório, está pedindo desconto, assim, você tem ou está pensando em mudar para um menor, quem já ouviu. Está pensando em mudar para um menor, ou se tem 2 lajes, está devolvendo uma, isso acontece. Mas o mais importante, que acho que a gente está batendo muito nessa tecla, é que isso é um choque de demanda, perdão. E no imobiliário, o que é rei sempre é a oferta. O excesso de oferta é o que vai fazer o fundo imobiliário ou um ativo imobiliário perder valor. Isso aí é um conceito muito, muito importante. Então, por quê? Porque
a demanda pelo imobiliário, ela pode variar no curto prazo. Então, agora no corona a gente está vendo isso. Mas no longuíssimo prazo, essa demanda ela sempre existe. Ela é uma demanda inerente do ser humano. Ele precisa morar, a empresa precisa ter uma sede, uma empresa de transporte precisa ter um galpão. Então, e como com o PIB crescendo, a demanda pelo imobiliário sempre vai crescer. O que aconteceu em 2015, por exemplo, que foi um barata voa, que, nossa, todos os fundos imobiliários caindo, prédios vazios, etc. Foi um choque de oferta naquele momento. O ciclo imobiliário, ele demora 3, 4, 5 anos para um prédio ficar pronto. Então, você vê o lançamento de um prédio comercial hoje, ele vai estar pronto para ser locado daqui a 4 anos. Um residencial, 3 a 4 anos. Então, o que aconteceu? Lá naquela época, você tinha 2010, 2011, um mercado super líquido, todo mundo investindo, o Brasil estava melhorando, etc. Começaram-se a construir muitos prédios, muitos galpões, e quando chegou em 2015, teve aquela baita frustração, né? Você foi tendo seguidas frustrações com o desempenho da economia, só que todo dia era um prédio novo sendo lançado. Então, o cara que estava fazendo uma locação, como você comentou, a empresa que estava locando, ela tinha todo dia alguém batendo na porta da Arquivento, você não queria mudar para o prédio do lado que acabou de lançar e está vago. E aí fala, pô, eu te dou desconto, eu te dou carência, etc. Então isso fez com que o preço dos aluguéis caísse ou deixasse de aumentar, a vacância também aumentasse, né? Você tinha muitas entregas, e aí isso sim diretamente impactou o preço de todos os fundos imobiliários, de todos os ativos como um todo. Era um choque de oferta, era sobre oferta. Tinha muita coisa sendo lançada, muita coisa sendo entregue e pouca demanda porque a economia não estava crescendo. A gente pré-corona, tá? Vamos falar pré-corona por um instante, vamos sonhar que a gente ainda está em janeiro, fevereiro, né? Que as coisas a gente não tinha caído da nossa ficha. A gente vinha num ciclo muito próspero para o Brasil e também para o imobiliário. Por quê? Principalmente porque a taxa de juros estava caindo. A taxa de juros, como eu tinha comentado antes, ela é o principal vetor que mexe o mercado imobiliário. A taxa de juros baixa faz com que as pessoas consigam se alavancar mais e as empresas consigam se alavancar mais. E elas se alavancam para fazer aquisições de longo prazo no imobiliário. Então, todos os custos de imóveis são reprecificados com uma taxa mais baixa, né? A demanda por imóvel ela é reprecificada com uma taxa mais baixa. Então, a gente vinha num ciclo econômico, e aí, assim, a gente está entrando um pouco na tecnicalidade aqui, mas dizem que os ciclos do mercado imobiliário são ciclos de 10 anos. Você tem 5 anos de crescimento e depois 5 anos de arrefecimento, né? E a gente teve quase que isso muito claro. De 2010 para 2015 tudo subiu, de 2015 para 2019, tudo caiu. E agora a gente estava começando de novo a crescer. Qual que é a notícia ruim? Chegou o corona, bateu de frente com todo mundo, assim, bom, ninguém esperava, virou esse desastre, existe um choque grande de demanda, não de oferta. Qual que é a notícia boa? A notícia boa é que a gente não teve tanto tempo assim para aumentar a oferta de imóveis. O que eu quero dizer com isso? O negócio começou a melhorar mesmo em 2019. Aí as pessoas começaram a investir. Então, a Mauá fez um fundo novo e estava investindo. Um estrangeiro investiu no Brasil, um incorporador abriu capital e levantou dinheiro, aí comprou um terreno, fulano lançou um projeto, assim, as coisas estavam começando. Então a gente teve um pouco menos de um ano de dinheiro entrando no sistema, novos projetos sendo lançados. E aí chegou a crise. O que aconteceu? Não tem tanto prédio pronto, não tem coisa sendo lançada. Então a Mauá está aqui nesse escritório, mas não está levantando um prédio novo na frente que o cara vai vir bater aqui na porta da Mauá chamando a gente para ir para o prédio dele. Então, significa que o excesso de oferta não existe. Isso é uma notícia boa, porque assim, uma vez que a demanda volte, os preços, os preços de aluguel, a vacância, etc., tudo vai voltar junto. Então, a gente, de novo, o meu ponto aqui, a gente estava numa crescente muito boa para o imobiliário, a gente tomou esse meteoro do corona, só que o meteoro ele não é em relação ao excesso de oferta. Isso é muito importante para o imobiliário, ele é em relação a uma falta de demanda. Se fosse excesso de oferta, a gente estava numa situação bem mais complicada.
Se o corona acontecesse daqui a uns 3 anos, eu diria que o imobiliário também estaria numa situação mais complicada, porque ia ter um monte de prédio ficando pronto. Então, esse ciclo aqui, pelo menos, é favorável. Agora, trazendo isso para a realidade que a gente consegue pôr a mão, né, a gente investidor, pessoa física, a gente consegue pôr a mão no fundo imobiliário. O que aconteceu com os fundos imobiliários? Eles caíram, eles já estavam subindo muito, tá? Inclusive em dezembro, em janeiro, eles subiram 30%, no ano de 2019 inteiro subiu 43%. Na nossa leitura e na leitura de muitos gestores, estava até bem caro, os preços estavam bem caros no começo ali de janeiro. E veio o corona e caiu tudo. Caiu, estava caro, mas ele não ficou no preço justo, ele ficou muito barato. Os fundos imobiliários caíram muito, tá? Chegou a cair mais do que a Bolsa de Valores em dado momento. Teve nesse período de crise, que vocês já escutaram muito isso, né? Todas as engrenagens param de funcionar, parece que a máquina explode. Então, tudo aquilo que não tinha correlação passa a ser tudo correlacionado, tudo cai. Aí você tem movimentos de liquidez, gente tirando dinheiro de um ativo para pôr no outro, e aí tudo fica disfuncional. Então, o mercado ficou disfuncional. Existiu uma época ali de março que os fundos imobiliários estavam de graça, não era nem barato, era de graça. Uma métrica que a gente olha muito é o chamado custo de reposição, assim, quanto custa para colocar um prédio de pé? Então, o mínimo que você deveria vender um prédio é o quanto custa para replicar aquele prédio. E quase todos os fundos imobiliários eles estavam negociando com preço abaixo desse custo de reposição. Então, isso daí era uma bela de uma oportunidade de mercado. A gente conseguiu aproveitar um pouco dela. De lá para cá, as coisas voltaram um pouco, mas ainda não voltaram tudo. Então, assim, ainda na nossa leitura, tá? E agora, até agora eu estava falando um pouco mais factualmente, agora passo a falar um pouco mais sobre a opinião da casa, né? As coisas ainda estão baratas. Para quem tem um horizonte de alocação, não de 3 meses, mas de 3 anos ou mais, você tem sim a possibilidade de fazer boas compras. Tem que tomar, obviamente, os cuidados que eu vou comentar daqui a pouco, mas você tem a oportunidade de fazer boas compras em que você tem possibilidade de ganhar dinheiro em 2 frentes. A primeira é o dividendo, como eu comentei, ele vai entrar na sua conta mensalmente. Provavelmente ele vai ser menor nos próximos meses, tá? Porque ainda existe esse choque de demanda, principalmente no segmento shopping centers, mas em outros segmentos também. Mas no longo prazo, esse dividendo se estabiliza e no longo prazo, a cota que hoje você pode comprar abaixo do chamado valor patrimonial, ela também sobe. Então, você ganha dinheiro nessas 2 frentes, a valorização da cota e o pagamento de dividendos. E se você olhar com carinho, você encontra boas oportunidades. Então, a métrica de preço de um fundo imobiliário contra o seu valor patrimonial, essa é uma das métricas mais importantes para ser analisada na hora de você comprar um fundo. O valor patrimonial é quanto tem de patrimônio daquele fundo. Quanto vale o prédio? Esse prédio aqui foi feita uma avaliação por um especialista e vale R$1 bilhão. Geralmente o fundo negocia acima de R$1 bilhão. Você não compra o prédio que vale 1 bi por 1 bi, você compra até você paga um ágio sobre isso. E era assim, o mercado sempre foi assim. E geralmente o fundo de R$1 bilhão de patrimônio estava negociando a 1 bilhão e 100, por exemplo. Aí aconteceu o inverso. Agora você compra esse fundo por 900 milhões. É como se você estivesse comprando uma nota que vale R$1 por 90 centavos. É um bom negócio? Assim? No momento que você comprou, ela pode ser que continue no 90 centavos. E, honestamente, pode ser que até caia mais. Por isso que o horizonte... Mas, assim, desculpa te interromper, mas, assim, no que a gente conversa, a gente tem 2 grupos de WhatsApp onde a gente bate papo, 250 mulheres, mais ou menos. Então, muitas delas têm imóveis que são alugados, não como fundo, mas então um dia a gente teve esse tema. E todas começaram a comentar, todas que tinham imóvel, alguém puxou a conversa e falou assim, estão pedindo, estou recebendo uma proposta de alteração no aluguel que eu recebo, e era imóvel grande e tal, para os próximos 2 meses, era alguma coisa assim, os próximos 2 meses... não pagar nada e cair para 50%, não sei. Daí, a hora que esta falou isso, a outra começou. Realmente, eu estou acontecendo, eu estou passando por isso. Daí tem uma que tem
uma empresa que só faz isso, eu estou tendo um trabalhão e tudo mais. Então, no nosso mundo real aqui de investidora, a gente, no momento como que a gente está passando, é assim, primeiro, eu tenho que preservar a liquidez. Eu não sei quanto tempo vai demorar, então deixa eu cuidar do meu dinheirinho, deixar aqui, não estou pensando em investimento ainda. Primeiro, eu quero ter certeza que eu vou ter o meu dinheirinho. Daí, fala, agora os dividendos dos fundos imobiliários... Não, daí vai para outras classes de ativos, vê preço caindo. Aí você começa a conversar com as pessoas, você vê, a Silvana colocou aqui, com as possíveis mudanças de hábitos e comportamento com a Covid-19, teletrabalho, segurança com doenças, podem afetar esse mercado? Eu fui outro dia num lugar que tinha uma sala que era alugada e deixou de ser alugada. Por quê? Porque a atividade mudou. Né? Então, para a gente aqui, antes, eu acho que você tem que falar mesmo do valor patrimonial e a gente vai olhar isso a hora que a gente for falar. Estou com uma grana, é uma boa alternativa para investir. Mas e antes disso? Então, deixa eu atacar. Eu vou entrar na pergunta da Silvana, que é muito pertinente, mas antes eu quero atacar aqui a questão do valor da cota e do valor do imóvel. A desvantagem de você ter uma cota ali listada a mercado, isso tem uma série de vantagens, né? Assim, a principal delas você pode comprar e vender a qualquer momento. A desvantagem é que ela está lá e ela te incomoda, ela é aquela pessoa chata que fica te chamando. Você, puta, deixa eu ver quanto é que está o fundo. Aí você olha, você fica triste, você fica feliz. Mas, na verdade, assim, a depender principalmente qual é o seu horizonte, isso não deveria ser impactante. Eu tenho um imóvel. Seu imóvel caiu de preço com o corona? Muito provavelmente sim, tá? A diferença é que isso não tem uma telinha te mostrando isso toda hora, mas muito provavelmente todos os imóveis caíram de preço. Por diversos fatores, né? Seja o fator de fundamento, seja o fator de liquidez. E no fundo imobiliário, isso se reflete na tela. O que eu estou argumentando aqui é que nos fundos imobiliários, justamente porque é criada essa esquizofrenia do mercado, que foge do fundamento racional, ele entra muito mais para o emocional, e criam-se ótimas oportunidades de venda. Dificilmente qualquer uma das investidoras aqui iria se desfazer de um imóvel que ela tem por um preço 40% abaixo do que ele vale. Dificilmente isso acontece. A não ser que estivesse precisando muito do dinheiro, mas que não é o caso, mas... Isso é até uma vantagem do fundo imobiliário. Hoje é muito mais fácil você se desfazer das suas cotas de fundo imobiliário do que do imóvel que você tem. Isso daí, sem dúvida. Mas, assim... Mas no último ano, sempre, quando a gente falava em alocação, composição de carteira, e a gente, acho que na metade do ano passado, a gente teve uma conversa sobre isso, a grande maioria das pessoas com quem eu conversei no nosso grupo tinha, ou tem, né, cota de fundo imobiliário pela renda. Então, elas não estão olhando aquele... esse é um segundo ponto. Vão olhar o valor da cota. Mas o que preocupa é o antes. Pessoas aposentadas. É daí que vem a minha renda. E isso, o que você acha? Isso aí vai se recuperar logo? É uma coisa momentânea? Então, essa é uma preocupação que eu tenho certeza que muitas aqui devem ter. Perfeito. Isso é bem importante. A questão da renda ela é bem importante. Eu acho que até você já deu para sentir um pouco qual que é a minha opinião. A minha opinião é que no longo prazo, até no médio prazo, tá? Para não ficar sempre no longo prazo, sendo o longo prazo uma sucessão de vários curtos prazos, né? Isso se normaliza. Por quê? Porque o imobiliário ele precisa continuar acontecendo. Mas o Bruno, corona vai mudar os comportamentos. Assim vai, claro. Mas vai mudar 100% da natureza humana? Não vai. A natureza humana ainda precisa de aglomerações, ainda precisa de troca de ideias, de ver olho no olho. Assim, as empresas ainda precisarão de uma sede. Como eu comentei, as pessoas ainda vão casar e mudar do apartamento, o filho ainda vai ter que sair de casa, as pessoas ainda vão se separar e cada um vai precisar de um outro apartamento. Essa demanda ela é pujante, né? Por isso que eu comentei antes que o problema do imobiliário sempre é o excesso de oferta e nunca o excesso de demanda. Porque a demanda ela sempre existe em dados momentos. A economia ela vai ser menor, como está acontecendo agora,
mas na média ela vai existir, ela vai crescer. Uma economia cresce, ela precisa de mais imobiliário. E o imobiliário, ele tem uma oferta restrita, que é a quantidade de terreno, certo? Aqui em Faria Lima não tem mais. Então, se você tem pouco prédio na Faria Lima, você tem muitas empresas que constantemente uma empresa cresce, ela quer se mudar para a Faria Lima, estou fazendo um exemplo aqui, tá, com a Faria Lima, isso vale para muitos lugares, significa que aquele preço daquele ativo vai se valorizar no tempo, existe uma escassez intrínseca. Tá? Aí, voltando para a pergunta da renda. Então, antes eu queria atacar aqui a pergunta da Silvia sobre essas possíveis mudanças de comportamento. Assim, principalmente, se o teletrabalho ele pode impactar a necessidade de escritórios? Pode. Pô, vai impactar que vai acabar? Não vai. É uma preocupação que, por exemplo, no Brasil, a quantidade de imóvel disponível versus a quantidade de trabalhadores é muito menor do que nos Estados Unidos, do que em países da Europa. Então, aqui a gente ainda sofre com a falta de locais de qualidade para se trabalhar. Então, a gente fica com medo que os efeitos do teletrabalho vão impactar aqui um escritório de boa qualidade. Acho que é um medo que ainda a gente não precisa ter. A grande verdade está na hora de comprar coisa boa. Tá? Ficou tudo barato. Então, a gente não precisa mais se aventurar nas coisas duvidosas. A gente pode partir para coisa boa. E aí, o que é a coisa boa? E aí eu vou respondendo a pergunta da renda. Assim. Segmentos diferentes vão ter comportamentos diferentes nesse momento. Ponto 1. Primeiro, na maioria dos fundos imobiliários, essa renda mensal vai cair. Em alguns vai cair mais e em alguns vai cair menos. Shopping. Shopping é um segmento perigoso nesse momento para quem não está com o estômago bem preparado. Então, shopping, ele é o ativo de todos os segmentos do fundo imobiliário. Shopping é um ativo que depende diretamente de uma receita mensal variável. Se o shopping está fechado, o lojista não vende. Se ele não vende, ele não paga o aluguel. Se ele não paga o aluguel, o fundo imobiliário não distribui. Então, a maioria dos fundos imobiliários de shopping vão ou zerar os seus dividendos dos próximos meses ou vão diminuí-los. Isso vai acontecer. Isso é ruim? Isso é ruim. Isso está no preço. Então, eles também caíram mais, estão mais baratos. Então, você basicamente está trocando o dinheiro do mês que vem por um eventual dinheiro daqui a 1 ano, 2 anos, quando as coisas se normalizarem. Tudo é um equilíbrio, mas visando a renda, não é um bom segmento para a gente estar nesse momento. Então, vamos lá. Qual é o segundo segmento importante? Lajes corporativas, né? Os prédios comerciais. Entre os segmentos de prédios comerciais, você consegue separar ali basicamente 3. Você tem o A, o B e o C. O que é o A? O A é o prédio classificação, que eles falam AAA, né? Assim, os ativos muito bons, em localizações cuja oferta é escassa. Faria Lima, Paulista, Berrini, Vila Olímpia, aí, Rio de Janeiro não muito nesse momento. Você poder olhar fundos que possuem ativos comerciais nessas regiões. Então, por que eu estou falando isso? Esses fundos vão cair o dividendo? Provavelmente não muito, tá? Por quê? Porque os ocupantes desses segmentos são empresas de maior porte. Então, quem está num prédio na AAA na Faria Lima? Pô, o prédio aqui tem a laje, o tamanho do escritório é 1.000 metros quadrados. Que empresa ocupa um escritório de 1.000 metros quadrados? É uma multinacional, é uma empresa de faturamento alto, é uma empresa que tem pelo menos umas 150 pessoas trabalhando. Então, não é uma empresinha. Se não é uma empresinha, a probabilidade dela continuar lá é mais alta. Então, eu miraria dentro do segmento de lajes corporativas para aqueles ativos de maior qualidade, os tidos como AAA, e para aqueles fundos que têm índice de locação alto, está tudo bem locado. Então, do prédio, está pelo menos 80% a 90% já está tudo locado. Porque existem também fundos imobiliários que têm os prédios vazios, ou o prédio metade vazio, por exemplo. De novo, são só características diferentes, sabe? É como se você, acho que provavelmente tem muitas investidoras em ações aqui, é que você investir numa empresa mais arriscada, que está crescendo, que não está fazendo lucro, ou investir numa empresa que já está super estabilizada, com menos potencial de crescimento. O ativo da Faria Lima tem um potencial de crescimento muito alto? Provavelmente não, porque ele já está estabilizado e ele está com preço justo.
Agora, se você está visando não ter uma diminuição na sua renda, ele é o segmento mais seguro para você estar. Um segundo segmento seguro para você estar nesse momento são os galpões logísticos, principalmente aqueles que têm locatários de qualidade com contratos de longo prazo. Tá sendo a palavra contrato de longo prazo muito importante aqui. Então, o galpão que está alocado para o Pão de Açúcar, por exemplo, com um contrato que vale por 10 anos, qual é a chance desse negócio não te distribuir uma renda? Assim, é muito baixa. O Pão de Açúcar pode pedir um desconto. Acho muito difícil. Se for, é uma coisa de 1 mês, 2 meses. Aquela máxima, assim, se o Pão de Açúcar quebrar, ou se as lojas americanas quebrar, a Renner, essas grandes empresas, se esses caras quebrarem, a gente tem muito problema. A gente já todo mundo se embananou aqui em outras coisas. Então, mas a gente está num momento de muito problema. A gente está numa situação sem precedentes. Claro, mas você concorda comigo que até a Renner quebrar, 10 mini Renners quebraram no caminho, né? Acho que é o caminho que a gente está visando aqui. Olha, eu quero ter muito. Mas daí, assim, fazendo o papel de advogado do diabo, tá? Realmente, antes da Renner quebrar, ela vai romper contrato, ela vai entregar imóvel, ela vai pedir renegociação de aluguel, ela vai fazer um montão de coisa, ela vai ter muito mais poder para fazer isso, tá? Impactando, então, na renda daquele fundo do que aquele carinha lá que vai ser forçado a pagar aquele aluguel pequenininho. Né? Então, a força que esses grandes grupos têm para negociar, estou falando assim, não entendo nada disso, mas a sensação que eu tenho que esses grandes grupos têm para impor. Pensa no cara que vive, você pensa aquele imóvel, cara, se eu te deixar na mão, eu vou te pagar minha multa, tchau, porque eu não preciso mais desse espaço. Essas grandes lojas estão aprendendo a vender pela internet, então, daí o galpão, sim, o galpão para logística, mas essas lojas que usam esses imóveis todos, então, é isso que a gente tenta entender, que a sensação que a gente tem, Bruno, é que mudou, e não é que a gente está passando por uma mudança, tanto que a Dora colocou aqui, estive na China em novembro de 2019, os shoppings de lá já são vazios, que lá compram tudo na internet, não tinha Covid ainda, lá já existe essa mudança de comportamento. Os escritórios vão ser muito mais home office, já está provado que funciona. Então, essa é a nossa preocupação. A nossa preocupação é, esses fundos geram renda, mas será que esta renda, se fosse um outro tipo de crise, a gente consegue identificar melhor. Mas o que está acontecendo aqui pode impactar uma mudança de comportamento. Porque, inclusive, não só... A gente está aprendendo a viver com menos, a gente está aprendendo a viver, se estruturar no escritório ou fazer alguma coisa. E quanto... Daí, de novo, essa é a minha sensação, estou falando só. Quanto mais você vai ficando em casa ou fora daquela sua rotina, mais você está aprendendo que pode. No nosso grupo, eu percebo... Assim, na primeira semana a preocupação era uma, na segunda semana, daí tinha assim, aquela ansiedade, daí todo mundo se acomodou, e agora o grupo está muito mais em paz, porque as pessoas se reacomodaram, conseguiram restabelecer essa rotina. Será que a gente não corre esse risco de... a gente já conversou com escritórios aqui que falam, eu não preciso mais desse espaço todo, eu já notei. Eu preciso sim, no primeiro momento eles até tinham falado, lembra aquele fundo? Até tinha falado, não, a gente acha que dá para trabalhar de casa. Daí, na última reunião que a gente teve com ele, falou, não, eu quero o pessoal no escritório porque eles vão produzir mais. Mas mesmo assim, peraí, acho que a gente precisa de menos espaço, a gente não precisa de tudo isso. A gente vê a vantagem de fazer a reunião por Zoom, porque você economiza no trânsito. Enfim, então acho... Vai, fala. Eu queria aproveitar justamente esse esclarecimento que o Bruno está fazendo com relação às classificações dos fundos imobiliários, porque muitas vezes as pessoas, dada a complexidade do tema, acabam confundindo um pouco as características. Então, pergunta, você gosta de fundo imobiliário?
Bom, você está falando de fundo imobiliário, que é de lajes corporativas na Faria Lima, ou você está falando de galpões agrícolas em Sinop, do Mato Grosso? Quer dizer, então tem isso tudo. Mas antes mesmo disso, dando um passo atrás, eu gostaria que o Bruno explorasse o tema justamente da diferenciação entre os fundos de tijolo e os fundos de papel, porque parece que aí a gente tem uma outra vertente também, obviamente, aí nesse caso, no caso dos fundos de papel, uma alternativa real aos títulos de renda fixa, a renda fixa que está caindo tanto agora, para mostrar que, embora existam dúvidas estruturais e circunstanciais com relação aos imóveis, existe também uma outra modalidade em que você aparentemente não tem tanta dependência de toda essa, digamos assim, mudança de paradigma de imóveis, mas pode se beneficiar de fluxos que já existem, imóveis que já existem, mas que, por outro lado, também correm esse risco de inadimplência, coisa assim. Se você pudesse, por favor, Bruno, tocar nesse aspecto justamente dos fundos, que são fundos que tomam o risco imobiliário, digamos assim, pela tangente, eu acho que também seria interessante para que a gente pudesse posicionar aqui e fazer essa diferenciação para as nossas investidoras, né? Claro, vou falar e depois eu retorno também para a Isso, questão exato. das mudanças de comportamento. Eu acho que é uma discussão interessantíssima, assim, é uma discussão bem intrigante com muitos argumentos válidos para todos os lados. A pergunta é pertinente, eu ia comentar, o último que eu ia comentar era justamente os fundos de papéis e os fundos de fundos, né? Eu fui ali pelas grandes classificações de fundos imobiliários hoje. Então, você tem a fatia dos fundos de tijolo, só para a gente relembrar, que são os fundos de shopping, fundos de laje corporativa e os fundos de galpões logísticos. E aí a gente tem o segmento que são os chamados fundos de papéis, né? Porque papel, porque como o Zé comentou, ele não tem diretamente um imóvel, sim um papel atrelado a algum imóvel. Então, existem os fundos de fundos. Esses fundos de fundos nada mais são do que gestores comprando fundos imobiliários. Essa é uma alternativa para você terceirizar a gestão, né? Eu não quero me preocupar em comprar, vender, alocação em segmentos, então você coloca dentro de um fundo de fundos. E existe, por último, os fundos de renda fixa imobiliária, chamados fundos de CRI. CRI é crédito célula de recebível imobiliário, tá? Ele basicamente ele é uma dívida, que tem um lastro, uma garantia imobiliária por trás. Então, ele nada mais é do que um financiamento imobiliário. Então, você vai lá, você compra um apartamento, você comprou um apartamento financiado em 10 anos, todo mês você paga um boleto, esse boleto está indo ou para o banco ou está indo para um fundo. Quem é o fundo? Um fundo imobiliário. Esse é você na pessoa física, que acontece. E também acontece no âmbito corporativo. Uma empresa está comprando um prédio, ela compra esse prédio parcelado em 10 anos. Né? Então, o que ela faz? Ela toma uma dívida para isso, essa dívida tem o nome de CRI. Existem vários tipos de CRI, tá? Acho que não vale a pena a gente ficar explorando todos eles, mas entendam como uma dívida, um título de renda fixa, uma dívida, cujo o devedor é uma empresa ligada ao segmento imobiliário e está envolto naquele papel, geralmente uma garantia imobiliária. O que significa essa garantia imobiliária? Significa que se o cara não pagar, você vai poder entrar em juízo e você eventualmente vai pegar o imóvel que era em garantia naquele CRI. Então, isso cria um layer, né, uma camada a mais de segurança. Obviamente, existem fundos de CRI e fundos de CRI. Existem fundos de CRI que investem em CRIs um pouco mais arriscados, que não têm garantia, ou que têm garantias menos sólidas, como, por exemplo, loteamentos ou outros segmentos um pouquinho mais ariscos da economia. Obviamente, são CRIs que pagam mais, né? Assim, o risco e o retorno eles andam juntos. E existem os fundos de CRI que têm ativos chamados high grade, que o pessoal fala, são os ativos mais seguros, com boas empresas por trás, bons nomes e principalmente bons ativos. Não é um loteamento, o próprio prédio na Faria Lima, por exemplo. Só que, em vez de você ser dono do prédio,
aquele prédio deve uma dívida para você e está te pagando mensalmente usando os mesmos recursos de aluguel que ele teria normalmente. Então, existe isso, tá? Engasguei, gente, não é o corona, não, tá? Perdão. Engasguei aqui com... A gente está numa distância segura, fica tranquilo. Não tem ninguém cuidando de você e te dando um copo d'água, Bruno? Não tem. Peço desculpas aqui. Bom que não passa pelo Zoom, né? Mas então, não tem, mas não é nada, não. Não é nada, não. Você está falando bastante. Então, assim, esses fundos de CRI, leiam de novo como um fundo, ele é ainda mais próximo da renda fixa. Ele tem a dívida, que a dívida tem um valor garantido para ser pago todo mês, mas o garantido é entre aspas, porque, como o Zé comentou, ele pode ficar inadimplente. Aí o cara para de te pagar, ou ele pede uma carência. Então, sempre existe a dinâmica do risco, mas tudo é sempre uma escala, né? São sempre tons de cinza, nunca é binário. Se você me perguntasse, o que é do mais seguro para o menos seguro, eu iria colocar para você nesta ordem. O mais seguro hoje, e de novo, seguro significa que vai distribuir uma renda melhor e a contrapartida disso é que vai ter um potencial de retorno, né, menor também. O risco e retorno eles sempre andam juntos. Menos arriscado neste momento da economia são os fundos de CRI, né, os fundos de títulos de dívida, dos chamados high grade, de alta qualidade, com garantia. Esse é o menos arriscado hoje, disponível para investimento. Qual o segundo? O segundo são os fundos de laje corporativa na Faria Lima, né, ou na Paulista, ou assim, fundos de bons prédios corporativos, ocupados, tá, que não tem vacância, ou tem vacância baixa, está pagando dividendos. E junto com eles, os fundos de galpões logísticos com contratos de longo prazo. Tá? E o contrato de longo prazo é importante justamente também pelo que a Maria Helena comentou, que eu concordo. Assim, uma empresa grande tem uma maior... ele consegue fazer o jogo de corpo dele ali para ele negociar um contrato melhor. Mas se existem contratos de longo prazo, os chamados na indústria de contratos atípicos, o cara não consegue quebrar aquele contrato. Para quebrar aquele contrato, ele tem que entrar em juízo. Aí, assim, ele faz uma puta de uma confusão, ele pode até conseguir alguma coisa, mas ele nunca mais consegue fazer negócio com ninguém. Assim, é uma coisa que não acontece. Então, os fundos de laje corporativa com contratos de longo prazo também são bons investimentos nesse momento. Só um comentário, vê se eu estou correta nessa interpretação. Inclusive, assim, olhando como parte positiva do fundo imobiliário. Se esse contrato é quebrado, na verdade, o locatário tem que dar um prazo, né? Tem que dar um notice. Depende do contrato, tem que dar prazo, muitas vezes tem multa. Exatamente, daí tem a multa, ou seja, o dono lá daquele imóvel, o cotista do fundo imobiliário pode até se beneficiar disso. Isso, você vai ter o benefício, ele é dependendo do contrato. Você consegue repor, né? Exato. Você tem que pensar o seguinte: muitas vezes essa multa ela é pensada para quanto tempo eu vou demorar para repor aquela locação. Uhum. Existem multas de 3 meses, 6 meses, 12 meses, e existem os mais agressivos, que eu chamei de contrato atípico, e esse é o jargão da indústria, que a multa é o restante do contrato. Você quer sair? Pode sair, mas você vai ter que me pagar. Quantos meses era o contrato? Mais 120 meses? Você ficou e quer sair? Você vai ter que me pagar 119. Isso existe, tá? Como tudo no Brasil, infelizmente o sistema jurídico é complexo, o passado é incerto, essas coisas podem acabar em juízo. Mas não é a regra, tá? De verdade, não é a regra. Então, assim, gente, se eu fosse montar uma carteira de investimentos hoje, visando estar pouco exposto a risco, eu estaria nesses 3 segmentos. Fundo de CRI com garantia, né? Lajes corporativas também de qualidade locadas e os galpões logísticos com contratos de longo prazo. E aí, eles eu entendo que vão apanhar menos. E o apanhar menos sempre é relativo. Apanhar mais, aí é shopping, apanhar mais é hotel, apanhar mais são fundos que estão com vacância, né? Se o prédio metade do prédio não está alugado, ele não vai alugar, assim, dificilmente vai alugar. Então, obviamente que esses caras, eles, como eu já comentei, podem subir mais se o mercado melhorar. Então, de novo, risco e retorno caminham juntos.
mas um aspecto de segurança, principalmente na renda, na distribuição, esses são segmentos um pouco mais privilegiados hoje. Então, esse é um olhar interessante. Também vale a pena dar uma olhada nos próprios fundos de fundos, assim, é uma alocação interessante para você quase que terceirizar o trabalho de alocação para um gestor. Existem também boas opções aí. E eu queria levantar também um outro ponto que é importante do investimento, antes da gente entrar aqui na discussão sobre os impactos no segmento imobiliário, que é o ponto da liquidez. Tá? Às vezes, a gente vai colocar um pouquinho só de dinheiro e a liquidez não é importante, mas quando você vai colocar um pouquinho mais, assim, qualquer coisa seja acima de 50, uma coisa, sei lá, vou colocar 50 mil reais num fundo, você, ou mais do que isso, você começa a ter que olhar como é que é a liquidez daquele negócio. Porque às vezes o fundo ele negocia muito pouco por dia. Então, é importante você ver se é um fundo que tem bastante negociação, que é um fundo que enfim, você vai conseguir vender a sua posição com rapidez, porque essa é uma das, se não a principal vantagem, que até você tinha feito comentário, eu ia entrar nesse assunto e eu esqueci. Qual que é a diferença de você investir diretamente no imóvel e investir num fundo imobiliário? Tem uma vantagem muito importante, que é a liquidez diária. Se você consegue vender, você entra lá no site, no home broker, ele vende. Se você não vende um dia, você vende no outro, com pouquíssimo custo envolvido, então você não tem que contratar corretor, você não tem que contratar nada. Então isso é muito importante comparado ao imóvel. O segundo ponto você é um investidor passivo, enquanto no seu imóvel você tem que ser um ativo, você tem que falar com o locatário, ou você tem que contratar uma pessoa para fazer isso para você, negociar aluguel, contratar advogado, fazer contrato, tudo. No fundo imobiliário você é um investidor completamente passivo, você está pagando uma taxa de administração, que geralmente é algo próximo de 0,5% a 1%, para alguém fazer aquilo para você. É muito mais fácil, né? Muito mais confortável a posição de investidor passivo. E por último, acho que também muito importante, é o fato de você estar isento de imposto de renda. Então, o rendimento, né, a renda que você recebe lá mensalmente, você não paga nada de imposto de renda, nada diferente dos investimentos diretos em imóvel. Assim, a tributação ela é muito mais favorável. Então, essa conjuntura faz com que seja um veículo. Assim, se você perguntar para mim, eu, Bruno, eu não tenho nenhum imóvel, nem o apartamento que eu moro, ele é alugado, mas eu tenho muito dinheiro em investimentos no fundo imobiliário. Eu entendo que se eu quero ter essa exposição, esse é um veículo mais adequado. E aí que a gente cai acho que na grande dúvida que a gente caiu aqui de filosofia, que eu concordo com a maioria dos pontos que vocês colocaram. Inclusive, eu estou vendo aqui que a Dora fez alguns pontos bem relevantes no chat. Então, desculpa, antes de você falar sobre os impactos, tem uma pergunta aqui que talvez se você pudesse explicar, é sobre fundos em geral, né? Essa última da Silvia. No Brasil temos uma deficiência de moradia, de moradia, de condições adequadas imensa, mais concentrada nas pirâmides classe C, D e E. Existem fundos imobiliários com esse foco? Assim, dá para a gente conversar muito sobre isso. Então, a gente só dá a resposta para ela rapidinho e daí falar do momento atual. A resposta é não diretamente, tá? Não tem. O que existe mais próximo disso são as construtoras que constroem focadas no Minha Casa Minha Vida, mas aí são ações, tá? Não são fundos imobiliários. E você, fora isso, você não tem uma exposição direta mais para a base da pirâmide. Você tem até alguns fundos imobiliários de shopping, que são shoppings focados, shoppings mais populares, mas mesmo assim não é muito, tá? Assim, entendendo a essência da pergunta da Silvia, não existe um fundo imobiliário com essa característica, e eu diria que o motivo disso é que a principal, como ela mesmo colocou ali, a deficiência é de moradia. E você fazer um fundo imobiliário exposto ao residencial, ele é mais complexo. Vocês devem ter percebido. Eu falei de todos os segmentos, não falei nada de residencial. Por quê? Tem fundo imobiliário de exposição residencial? Tem. Mas é pouco e geralmente ele é um pouco mais complexo, porque a atividade do residencial está menos ligada à locação, que é a renda recorrente,
Isso do aspecto institucional, tá? Na nossa vida, todo mundo paga aluguel e todo mundo paga para alguém. Dificilmente, não sei se tem alguém aqui, mas acho que a chance de ter alguém aqui que paga aluguel para uma empresa é baixa. Uma empresa que tem apartamentos para aluguel. Isso é uma coisa menos normal na nossa economia. Existe, mas é menos normal. Nos Estados Unidos, por exemplo, é super comum. Aqui é mais comum que você tenha o teu locador. Você tem um inquilino, você tem uma relação com... Às vezes tem pessoas físicas, tem vários apartamentos, mas é sempre uma pessoa física. Sempre não, é a maioria das vezes. Então, o segmento residencial ele é mais difícil você fazer dentro de um fundo imobiliário. Tem, mas é mais raro e é um pouco mais complexo. Tá? Então, por isso que aí a gente não tem nada que seja diretamente impactado nesse segmento. Você tem as empresas, como a MRV, como a Direcional, como que abriu o capital recentemente. Esqueci o nome agora. Mas, enfim, você tem algumas empresas que constroem para o Minha Casa Minha Vida. Seria uma boa exposição, mas aí também tem outras variáveis para a gente considerar. Você quer... Aproveitando justamente o seu conhecimento profissional na área e até a sua também característica de investidor, se fosse para você, numa carteira de investimentos, considerando a parte de fundos imobiliários, fazer uma composição, como é que você faria? Quer dizer, como é que você distribuiria entre fundos de papel, fundos de tijolo? Você já falou que talvez não assumisse risco de shopping center agora, mas como é que você, em termos de proporções, considerando a carteira imobiliária, você indicasse que poderia ser uma carteira, não diria tão conservadora, mas também não muito agressiva? Assim, depende muito também, de novo, do que a gente está olhando como priorização, tá? Existem duas coisas que andam, que você tem que ou escolher uma ou escolher outra. Ou você tem renda, ou você tem ganho de capital. Você tem muito de um, você tem pouco do outro. Se você tem muito de um, você tem pouco do outro. Pelo que a gente está conversando aqui, o mais apropriado para a gente, para o fórum aqui, a gente pensar um pouco mais próximo da renda, em detrimento do ganho de capital futuro. E aí, pensando assim, eu quero priorizar a minha renda, eu faria uma carteira, como eu comentei antes, focada nesses 3 segmentos. Eu não sei se igualmente ou 30% de cada, e aí 10% em alguma coisa mais arriscada para ter o que se incomodar, como diria o meu avô, né, que depois que ele se aposentou, ele sempre queria ter alguma coisa para se incomodar. Então, às vezes você pode querer colocar em algum fundo que tem um risco maior, você vai suar frio com ele, mas ele pode ter um ganho de capital no longo prazo, pode ser mais uma exposição pequena da carteira. E eu focaria, sim, a minha exposição em fundos de papel de qualidade, fundos de laje corporativa locados, em Faria Lima e regiões, e fundos de logística com contratos de longo prazo. Tá? Você encontra bons fundos desses da indústria, acho que vale a pena sempre olhar, ver se comparar o valor do fundo contra o valor patrimonial, assim, sem querer entrar nessa tecnicalidade, mas também é uma coisa importante, e montar uma carteira para isso. E também pode ser uma escolha também boa você fazer uma alocação de 20%, 30% da sua carteira num fundo de fundos, que você está terceirizando um pouco desse seu trabalho de gestão. Então, eu me manteria aí, tá, né, exposto nesse segmento, visando a renda. Agora, a gente pode também estar de frente aqui de uma vontade de ter, mesmo que eu não tenha renda nos próximos meses, eu vou ter um ganho de capital lá na frente. Aí sim eu iria para os segmentos que estão sendo mais impactados, que são os shoppings, que são os hotéis, que são os empreendimentos vazios. E até comentando aqui o que a Silvia me respondeu sobre o segmento residencial, o motivo de não ter tantos fundos imobiliários no residencial, principalmente é que o trabalho de você construir um prédio, existem fundos assim, tá? Mas eles são poucos, eles não são líquidos, às vezes eu diria para a gente tomar cuidado, é um pouco mais complexo, mas ele tem ele demora para você levantar o prédio e vender. Então você tem aí 3, 4 anos, você compra o terreno, faz o projeto, constrói. Durante todo esse período, o fundo não tem dinheiro para distribuir. Então você não tem renda. Ah, é ruim, Bruno? Não, não é ruim. Você está deixando de receber hoje para receber mais lá na frente,
Então, quando você constrói o prédio, você faz a atividade de incorporação, o fundo imobiliário faz essa atividade de incorporação, vende os apartamentos e distribui para os cotistas. Existem fundos assim, mas eles geralmente têm uma distribuição menor ou inexistente até o momento que a obra fica pronta. Essa é uma característica muito típica do residencial, né? Como eu tinha comentado. Você constrói e vende, você não constrói e aluga. Como um comercial, você geralmente, uma laje corporativa, você constrói e aluga. Então, na construção, geralmente não está na mão de um fundo imobiliário, está na mão de um incorporador. E aí o fundo imobiliário compra quando o prédio está pronto e está locado. E aí ele consegue distribuir esses dividendos. Só sair um pouco aqui da pergunta para responder o que a Silvia tinha me comentado. Mas, voltando aí à sua pergunta, eu faria uma alocação nestes segmentos, tá? Para a gente manter aí uma boa perspectiva de rentabilidade mensal, tá? Pelo menos pelos próximos 6 a 8 meses. É uma carteira mais defensiva. É isso que é o que eu faria. Tá? Legal, maravilha, obrigado. Eu não sei se queria falar para todo mundo que está passando que fica à vontade também de tirar o áudio, de abrir o áudio e fazer as suas perguntas, tá? Porque às vezes a gente está aqui, a Bia fez uma pergunta, a Silvia está perguntando mais, mas às vezes pode ser interessante vocês abrirem o áudio e perguntar, que daí todo mundo ouve. Porque eu estou achando muito interessante isso. Então vai lá, Bruno. Eu quero perguntar. Vamos lá, aqui no Brasil, eu tenho mais idade, tenho 65 e tenho uma preocupação com moradia. Nos Estados Unidos tem muitas vilas e vários países da Europa. Aqui não existe nenhuma preocupação com isso. É uma possibilidade do fundo imobiliário pensar, não sei, pensar nisso? Não existe essa preocupação de construir. Eu fico imaginando coisas que a gente poderia, casas grandes que estão fechadas há anos aqui nos Jardins, e comprar um imóvel lá e fazer uma casa de idosos de alta renda. Sei lá, eu tenho discutido muito com várias amigas da minha faixa etária e mais, porque a gente gostaria de continuar morando bem, num bairro bom, com qualidade de vida. E aqui não tem. Isso daí não é para o mercado, para o fundo imobiliário, não seria uma coisa para se pensar? Então, é muito legal isso que você está comentando, que está sendo um assunto cada vez mais recorrente, que está, acho que, vindo junto com o amadurecimento da sociedade do Brasil como um todo, né? A gente, de um país muito pobre, cada vez a gente se torna um país menos pobre, mais evoluído, e esses conceitos eles vêm à tona diferente, como você comentou, em outros países muito mais evoluídos que já têm isso como prática. Eu vou responder rapidinho, mas aqui de duas maneiras diferentes. Primeiro, isso é para fundo imobiliário? Eu diria que não. E por que não? Porque o fundo imobiliário, acho que é importante ter isso na cabeça. O fundo imobiliário, da maneira que ele existe hoje, ele é um veículo para fazer coisas simples. Tá? Entenda o que eu quero dizer aqui. Coisa simples tem um prédio pronto, eu aluguei. Tem um galpão, eu aluguei. Tem um CRI, que é uma dívida, e eu sou credor dessa dívida. O fundo imobiliário hoje ele é um veículo construído para ter essa simplicidade, que essa simplicidade principalmente é sobre a manutenção do ativo. Então, existe um fundo imobiliário de um hospital, por exemplo. O hospital é um ativo imobiliário. Até tem, mas não é tão famoso. Ele não é comprado pelas pessoas físicas, ele é comprado por 2 ou 3 grandes institucionais e gringos. Tem fundo imobiliário até de cemitério. Existe um fundo imobiliário de cemitério, que a renda dos jazigos lá trazem renda para o fundo. Faz sucesso? Faz um pouco, mas não muito. Por quê? Porque ele é mais complexo. Então, o veículo fundo imobiliário é um veículo para coisas mais triviais. Tá? Até voltando um pouco do assunto do residencial, existem poucos fundos imobiliários de residencial por este motivo. Onde tem muito residencial? Na Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores tem um monte de construtora. Por quê? Porque as ações, as empresas da Bolsa de Valores, sim, são empreendimentos. Né? Então, ele é mais voltado para esse tipo de coisa complexa.
E aí, voltando à sua pergunta, as vilas, né, que aqui, assim, as unidades são, que aqui o pessoal está chamando, tem um monte de nome novo, care, etc. E são novos tipos de investimento imobiliário que você está brilhantemente identificando aí, que os grandes desenvolvedores hoje em atuação no país, eles estão olhando para isso. Estão olhando para 3 novos segmentos, tá, que não existiam, para a gente fazer um recreio aqui. Um deles é o segmento de moradia estudantil. Aqui tem muito pouco, né? Aqui é muito pessoal nas repúblicas, e lá fora é muito mais organizado. Você vai lá, você faz um prédio perto da faculdade, da universidade, e aquilo lá é um ativo gerador de renda. Então, você tem a moradia estudantil, você tem os multifamily properties, que vai, ao invés de você fazer um prédio e vender os apartamentos, você faz um prédio e aluga os apartamentos, como uma empresa. Isso está começando a existir no Brasil, não existia. E o terceiro são não só casas, como você comentou, adaptadas, mas empreendimentos inteiros adaptados, né, e cuja estrutura é montada para acomodar uma população mais sênior. Isso é uma novidade, está acontecendo, assim, ainda é incipiente, mas ele está vindo muito mais através das grandes construtoras, tá? Assim, em escala. Existem algumas coisas um pouco de menor escala acontecendo. Eu confesso que eu não conheço nenhuma no Jardim, seria, acho que até um ótimo empreendimento, mas eu conheci algumas outras regiões que aí sim é um trabalho de pequenas empresas montando uma estrutura muito mais adequada. Mas está acontecendo. Então, por exemplo, não sei se todo mundo aqui é de São Paulo, mas ali no Jardim das Perdizes, né, sabe? Aquele grande empreendimento ali, ali em Perdizes, entre Perdizes e Lapa, que tem um monte de prédio, no meio tem até uma praça, é um negócio que ficou bem grande. Lá existe um projeto de um prédio inteiro que vai ser adaptado para ser o que eles chamam de senior living, né? Então vai ser um prédio que vai ter toda a estrutura necessária. Eu confesso que eu não sei tanto dos detalhes, mas vai ter toda a estrutura necessária para ser um prédio que acomode com mais conforto a população mais sênior. E aí vai ser um prédio, vai ter 100 moradores, sei lá, e todos eles vão estar ali sendo servidos daquela estrutura. Isso é uma coisa que está acontecendo, tá? Eu não acho que vai aparecer um fundo imobiliário no curto prazo, mas eu acho que a gente vai ver pipocando grandes construtoras falando que estão focando nesse segmento. Porque, veja, a população do Brasil é uma população muito jovem, mas que está envelhecendo. Então, as preocupações com isso estão aumentando também, tá? Estou vendo bastante, sim, acontecer, mas acho que vai demorar para chegar em fundo imobiliário. Considerando, Bruno, que justamente a tendência internacional ela acaba sempre sendo maior ou chegando antes daquilo do que aqui acontece aqui no Brasil, quer dizer, a gente tem aí um período de atraso com relação às tendências internacionais. Muitas construtoras e muitos agentes financeiros internacionais gostam de fazer financiamentos e gostam de fazer investimentos nessas áreas todas, né? Você acha que agora, em função justamente do risco Brasil e de tudo isso que tem acontecido, isso pode inibir um pouco a chegada de capital internacional para investir no mercado imobiliário e também trazer essas inovações todas que a Marta citou e que a gente se ressente tanto? Infelizmente, isso já não é nem mais uma especulação, já é um fato. Os investidores institucionais, eles estão saindo do Brasil ou estão investindo menos. O principal motivo é que existem oportunidades tão boas quanto em termos de rentabilidade em países que ele conhece melhor. Então, eu mesmo, Bruno, escutei isso de um investidor do Canadá há uma semana e meia atrás. Ele falou que o investimento que eu estava mostrando para ele, em termos de rentabilidade, ele tinha a mesma oportunidade, algo parecido ali no Canadá. E ele falou assim, aqui eu vou aqui, desço, pego o metrô e vou lá ver. Aí eu tenho que entender Brasil, um monte de coisa que eu não entendo. Então, sim, infelizmente, o investidor ele está saindo, ele está investindo menos. Mas, de verdade, assim, isso não me preocupa tanto, porque a gente fala que o gringo ele é o que entra mais rápido e sai mais cedo. Tá? Então, a coisa melhorou, vem o gringo. A coisa piorou, o gringo vai embora. Ele tem uma visão muito pragmática. Tá? Ele olha o Brasil
Brasil, para o grande investidor estrangeiro, ele é mais uma alocação de ativos. Então, do mesmo jeito que cada um de nós aqui, você olha para a sua carteira e fala, puta, eu tenho tanto aqui em renda fixa, tanto em ações, tanto em fundo imobiliário. O gringo, olha, eu tenho tanto em mercados desenvolvidos e tanto em mercados em desenvolvimento. Dentre eles tem Brasil, Índia, Rússia, todos, enfim, países grandes com economias que funcionam, mercados funcionais. O Brasil é um Bruno, deles, tá? deixa eu falar uma coisa, porque a gente já está conversando aqui, por mim eu fico até a hora que for, eu não tenho restrição, mas a gente já. Porque o assunto é tão bom, é muito interessante, né? Esse aqui é o segundo encontro que a gente faz sobre fundos imobiliários, um foi o ano passado, foi presencial, e o interesse é fantástico. Então a gente não percebe o tempo passar, 1h10 já que a gente está conversando aqui. Então, bom, conta pra gente, a Bia também perguntou aqui, como e a que prazo vocês veem a retomada do mercado imobiliário? Põe a gente dentro desse contexto, fala para a gente, assim, não sei, 10, 15 minutos. Se alguém, no máximo, se alguém tiver alguma pergunta específica para esse tema, manda aqui no chat. Se não, Mauá é muito parceira, então eu tenho certeza que tudo que a gente quiser saber, a gente marca mais com o Bruno, manda para ele e tudo mais. Mas põe a gente num contexto, vê assim, qual vai ser a retomada em termos de agora, se alguém, aquelas perguntas, o que. Eu sei que para você vai falar nada, mas que tipo de investimento em fundo imobiliário que, se eu tiver que sair, tá, é o que está mais perto da porta? Tá? Se eu tiver sobrando caixa, quais são as oportunidades? Você já deu umas dicas para a gente, já falou. E o prazo, quando que vocês acham nesse mercado imobiliário, quanto tempo vai demorar para a gente voltar a estabilizar? A gente viu uns gráficos, os fundos imobiliários já caíram bastante, já estão na metade do caminho da retomada. Então, conta isso para a gente, por favor. Vamos ver se a minha bola de cristal está calibrada, né? Assim, eu não quero fazer o papel do maluco que está falando que está tudo bem e fingindo que a gente não está numa situação super atípica, arriscada e perigosa. Assim, estamos, a gente tem que estar preocupado, tá? Isso vale para tudo. Só colocando num contexto, dentre todas as oportunidades de investimento, a não ser que a gente esteja aqui convencido que a única coisa boa a fazer é colocar o dinheiro embaixo do colchão, e às vezes nem isso pode funcionar, né? Porque você pode ter inflação e etc. Existem diferentes riscos e diferentes impactos que você vai ter em diferentes investimentos. O que eu estou argumentando aqui, uma coisa que eu acredito muito dentre todos os investimentos disponíveis, fundo imobiliário é um dos menos arriscados neste momento, por dois grandes motivos. O primeiro deles ele é um investimento com uma renda mais recorrente, né? Ele é um investimento focado nesse aspecto de geração de renda, nesse aspecto de ativos prontos, ativos que te pagam algum aluguel, geram alguma coisa. E segundo, porque eles estão ligados em fundamentos do mercado imobiliário, que eu acho que tem muito a discutir de quanto isso muda, isso não muda, mas na nossa leitura, na minha leitura aqui, o impacto das mudanças de costume, ele não vai matar esse segmento jamais. Eu ainda acredito que não só as pessoas vão continuar se mudando, como as empresas vão continuar crescendo e vão precisar se mudar, e as empresas logísticas vão precisar transportar os seus galpões, e as pessoas no Brasil ainda vão ir para o shopping. Isso vai mudar um pouco, Bruno? Pode até mudar, mas eu gosto muito de me ater. Até a Dora fez um comentário na China, por exemplo, shoppings vazios. Com certeza, assim, a China, a quantidade de metros quadrados de shopping na China por pessoa é uma coisa abismal, e aqui no Brasil é uma coisa muito pequena. Então, existem diferenças culturais assim, e grandes diferenças de falta de bons imóveis no Brasil, que, na minha opinião, sobrepõe a quaisquer efeitos de mudança de comportamento. Tá? Inovar vai ter impacto? Vai, mas o que eu estou afirmando aqui é que esse impacto é diminuído, dados os fundamentos do mercado imobiliário. Então, assim, eu entendo que a gente já tomou um meteoro. O meteoro ele atingiu primeiro aqueles segmentos que precisam de mais renda, precisam da renda do mês, né? Fechou, não tem dinheiro, que é o caso do shopping, é o caso do hotel, fecharam. E atingiu menos aqueles que têm contratos de longo prazo.
lajes corporativas, CRIs e galpões logísticos. Isso é factual. Se essa crise demorar muito mais do que 3 a 6 meses, a gente começa a ter uma segunda magnitude de problemas. Essa segunda magnitude de problemas as empresas quebraram, as pequenas já quebraram há muito tempo, as médias estão começando a quebrar, as grandes estão começando a quebrar. Aí as empresas saem dos escritórios, aí os galpões logísticos são fechados, aí é uma outra magnitude de problema que eu espero que a gente não entre nessa categoria. Estamos falando aí se o corona realmente em 6 meses a 1 ano ele não for, a economia não voltar na sua tração, pelo menos é o que é. E aí, se eu tiver que vender alguma coisa, o que está na porta ali para vender? Honestamente, assim, eu falaria de novo aqueles segmentos que apanharam mais. Só que eles caíram tanto que pode ser que não vale a pena você vendê-los, porque agora você já tomou a porrada e você vai exercer aqui a perda. No entanto, assim, a não ser da carteira de todo mundo, eu mantenho aqui o conceito geral que quem vai pagar menos em dividendos nos próximos meses são os segmentos que são frontalmente impactados. Shoppings, A gente poderia sair desse segmento e entrar, fazer a troca. Então, eu tenho dificuldade, de verdade, eu não estou querendo dar uma de político aqui e não responder a pergunta. É que, às vezes, o fundo de shopping já caiu tanto que não vale a pena. É que depende de cada um, depende da carteira de cada um. Mas, de via de regra, se você está falando, eu quero mês que vem conseguir receber aqui a minha renda, porque eu vivo disso, porque então uma parte importante do meu rendimento é isso, vale a pena sim você considerar migrar para um segmento de fundo de CRI, um fundo de laje locado, um fundo de galpão. Porque existem fundos de shopping que vão parar de distribuir dividendos nos próximos meses, realmente parar, porque ele não tem capital. De novo, assim, depende muito da posição de cada um e de quanto que você já perdeu ou não. Porque no longo prazo, o fundo imobiliário se comporta muito mais próximo de uma renda fixa, no curto prazo ele se comporta como renda variável. Então, quando você vende lá no fundo, você está realizando uma perda. Então, em vias gerais, assim, hoje, se eu quiser sofrer menos, eu estou aumentando a minha alocação em fundos imobiliários frente a outros segmentos de renda variável, como ações. E dentro dos fundos imobiliários, eu estou investindo mais em CRIs, em lajes corporativas e em galpões. Esse é o impacto. E aí, quando você me pergunta quanto tempo isso vai retomar, que essa é a pergunta de $1 milhão, eu acho que a gente tem um impacto grande nas perspectivas de crescimento, tá? Falando de fundos imobiliários, principalmente. Então, assim, o proprietário que estava achando que ia subir o aluguel daqui a 3 meses, não vai mais subir o aluguel. Então, as perspectivas de crescimento elas vão demorar para retomar. Tá? Eu diria que vai demorar mais de ano para a gente voltar a ter perspectivas de crescimento. Perspectivas de melhora, vamos dizer, do zero, está no zero e vai melhorar, eu entendo que nos segmentos, de novo, de lajes, o que a gente está escutando deu desconto, renegociou o contrato, geralmente estão sendo 3 meses de desconto. Tá? Então, a maioria dos inquilinos estão recebendo negociações de 3 meses de desconto, está pagando metade do aluguel, esse tipo de negociação que está acontecendo. Então, o que isso me diz? Me diz se as coisas normalizarem em 3 meses, os fundos de laje deveriam estar distribuindo dividendos de uma maneira mais como eles distribuíam antes. Fundo de CRI, a maioria dos fundos de CRI bons, né, como eu até comentei, olha para os fundos de CRI chamados de qualidade, os high grade, eles têm mecanismos de segurança, né, como se fosse uma gordura para ser consumida em momentos que não tem fluxo de caixa, como é o caso do fundo da Mauá. A gente tem, cada CRI tem seus mecanismos de defesa, mas, assim, basicamente, a gente pode ficar de 3 a 6 meses sem receber nada que ainda tem dinheiro para fazer as distribuições. Então, o que isso significa? Você vê que eu posso, às vezes, renegociar uma dívida, dar uma carência para algum devedor que esteja sufocado e, mesmo assim, não serão impactadas as distribuições do fundo. Isso também, visando a renda de curto prazo, isso é um mecanismo importante. Então, assim, se
essa crise durar de 3 a 6 meses, a maioria dos fundos de CRI também vão sair ilesos, tá? Ou seja, não vai parecer que não aconteceu nada com eles. Já os fundos de segmento logístico, idem, assim, os que têm aqueles contratos de longo prazo que eu comentei, se essa crise durar de 3 a 6 meses, provavelmente o Pão de Açúcar, a Via Varejo, os caras não vão quebrar, eles vão continuar honrando seus contratos ali. Pode ser que tenha um desconto, alguma coisa, mas vai ser temporário, entendeu, Marilena? Não vai ser aquela coisa perpétua, porque no fundamento isso não faz sentido. Por outro lado, o shopping é o inverso disso. O shopping, ele não está recebendo aluguel hoje. Quando abrir, vai abrir com 20%, 30% do movimento, as pessoas vão ter receio de ir para o shopping, vai demorar até os hábitos de consumo retornarem. E ainda assim, depois que as pessoas começarem a ir para o shopping e comprar, o lojista, ele está sem dinheiro. Então, ele tem um monte de conta para pagar. E essas contas estão, né, represando. A hora que começar a entrar dinheiro, ele vai começar a pagar a escola do filho. Aí depois ele vai pagar a prestação do apartamento. E ele vai continuar enrolando o pagamento do aluguel, entendeu? Então, você tem 3 ciclos ainda para acontecer para o shopping retomar. Então, se você me perguntar de shopping aqui na minha bola de cristal, eu vou te falar que vai demorar. Se essa crise se normalizar de 3 a 6 meses, o shopping vai demorar 1 ano para ele normalizar. Shopping e hotel, tá? De novo, normalizar na distribuição de renda. Então, aqui eu não sei se ela está calibrada ou não, mas eu iria nesses números, tá? Não. Então, deixa eu falar uma coisa. Tem algumas perguntas que depois eu vou te mandar para pedir para você responder, porque eu fico preocupada com o horário. Eu sei que é véspera de feriado, mas na verdade eu acho que quem já vai para a praia já está na praia. A gente tá assim... Ninguém vai para a praia, gente. Não. Quem está na praia já está lá. Não, quem está na praia já está lá, já está assistindo a gente da praia. Não pode sair de casa. É nesse sentido. Mas, assim, eu estava ouvindo você falar e a gente falou aqui enquanto estava no mute. Eu vou te contar isso, assim, porque eu gosto que elogio, eu gosto sempre de compartilhar. E eu falei, ele é bom, né? Daí o Zé falou assim, né? Então, eu não conheci o Bruno, tá, gente? Eu conheço a Mauá, e então é um prazer. E quando a gente começou com o Women Invest, eu prometi algumas coisas do meu grupo, na primeira palestra que a gente fez. Então, a gente não tem, no Women Invest, a gente não tem nenhum tipo com acordo de ninguém, a gente não tem nenhum tipo de... eu sou muito de reciprocidade, eu sou muito preocupada com isso, mas sim, quem vem, e muita gente, graças a Deus, procura a Women Invest para oferecer palestra, e eu sou muito chata. Então, o que eu prometi foi o seguinte, eu vou colocar na frente de vocês parceiros nos quais eu acredito. Eu tenho mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro e eu tento fazer a minha triagem. E, então, participando de uma live como a de hoje, eu fico muito feliz sabendo que eu estou conseguindo seguir com esse caminho. Porque a gente... é impressionante, né? 1h30 depois, o grupo ainda está grande, no momento que está todo mundo sendo super... atordoado com um montão de lives, um montão de coisa. Estão falando aqui, excelente, excelente. Então, muito obrigada. Eu quero uma promessa sua, né? Voltando à vida normal, vocês convidam a gente para ir aí, para ouvir o Bruno falar pessoalmente? Né? Claro. Porque eu fico muito feliz que eu sinto que a gente deu mais uma bola dentro. A gente fez uma pesquisa, pediram fundo imobiliário, e daí eu fui atrás da Mauá, gente, e daí fui apresentada para o Bruno. Eu acho que é algo importante também, que às vezes perguntam para nós, mas olha, não é o Women Invest, não são as mulheres que vão ter que ser protagonistas? Eu disse, olha, a gente vai buscar os melhores. Tá certo? O nosso grupo... o nosso grupo, ele é só de mulher das investidoras, porque a gente tem coisas em comum, então a gente consegue juntar as informações. Mas quem vai falar conosco, não importa se é homem ou mulher, a gente quer os melhores.
E eu acho que hoje a gente acertou de novo. Outra vez. Que bom, assim, eu fico lisonjeado, agradeço. Na verdade, acho que as protagonistas são vocês aqui. Estou só tentando explorar um pouco do que a gente aplica na prática do dia a dia. É um assunto que tem muitos níveis de complexidade, são muitas variáveis. Ele é um polvo de 8 tentáculos aqui. A gente fala de uma coisa, quer puxar outro assunto, quer ir para outro. É bastante coisa para a gente falar. Então, os verdadeiros protagonistas aí são vocês que vão puxando os assuntos que são do interesse. Como eu falei, eu posso tagarelar um monte de coisa e às vezes nem tudo vai fazer tanto sentido, você vai ser tão aplicável para o que a gente precisa. O mercado está aí, de novo, gente. O mercado de fundos imobiliários ele é um pedacinho pequeno do total dos ativos imobiliários existentes no Brasil, mas é aquilo que a gente consegue pôr a mão e ele é montado para que seja um veículo de renda, um veículo que pague mensal e muitas vezes, se você fizer bons investimentos, ele vai te pagar bem. E a mensagem que eu quero deixar é essa, assim, tá na hora de comprar coisa boa, porque coisa boa ficou barato. E se você olhar em 10 anos, você vai ter feito provavelmente bons investimentos, tá? E, de novo, muito obrigado aí pelo tempo de vocês. Ao contrário. Obrigado pelo convite e também obrigado pelos elogios. Obrigado, Maria Helena, José. Obrigado De coração. Pergunta, Dora, Silvia. Bia, todo mundo está acompanhando aqui. Obrigado, Carol. E isso aí. Bom feriado pra gente. Obrigada. De bom. Fiquem seguros. Fiquem seguros. Obrigada. Mais uma vez, obrigada pela contribuição da Operação Vida. Não posso deixar. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. meninas. Obrigado. Para todas. Tchau. Tchau.